você está aqui nessa manhã. Oh Deus, Senhor, nós colocamos esse tempo aqui diante do Senhor. Nós nos submetemos a Ti e nós clamamos que a graça sobrenatural, graça do Senhor, seja derramado no meio do Teu povo, no meio da Tua igreja, e as revelações daquilo que o Senhor deseja fazer chegue a cada coração. Deus, que as verdades eternas, que as verdades espirituais, eternas e perfeitas do Senhor, que elas sejam desvendadas ao espírito e aos corações nessa manhã, para a glória exclusiva do Teu nome. Eu resisto e repreendo a todo espírito demoníaco contrário à Tua vontade, a todo ser que se levanta contra o verdadeiro conhecimento do Senhor. E nós resistimos em nome de Jesus, e nós proclamamos em nome de Jesus que a bondade, o amor e a misericórdia do Senhor sejam reveladas nessa manhã, no nome de Jesus, amém, aleluia. Deus te abençoe. Fala com quem está perto de você aí. Que bom que você está aqui. Que Deus fale com você hoje. Amém. Querido, que bom que você está aqui. Enquanto nós estávamos aqui, nós tínhamos esse tempo de oração e adoração com uma canção, com essa canção em especial que a gente teve esse tempo de oração aqui. Uma pessoa que está aqui conosco, você perguntou para o Senhor, dizendo: Senhor, já chega, não está na hora de partir para a glória e de ir para o meu lar eterno, não está na hora, Jesus, de subir. Pois eu quero dizer que essa palavra de hoje vai responder sua pergunta. Abra sua Bíblia no livro de Marcos, no capítulo 9. Livro de Marcos, capítulo 9. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Marcos 9, a partir do versículo 1. Todo mundo achou? Diz assim: reunindo os 12, Jesus deu-lhes poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças. E os... Desculpa, é Lucas. Desculpa. Eu ia dizer que era só para testar, se vocês estavam sabendo, mas é Lucas, é Lucas. É Lucas, desculpa. Lucas capítulo 9, versículo 1. Reunindo os 12, Jesus lhes deu poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças, e os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos, e disse-lhes: não levem nada pelo caminho, nem bordão, nem saco de viagem, nem pão, nem dinheiro, nem túnica extra. Na casa em que vocês entrarem, fiquem ali até partirem. Se não os receberem, sacudam a poeira dos seus pés quando saírem daquela cidade, como testemunho contra eles. Então eles saíram e foram pelos povoados, pregando o evangelho e fazendo curas por toda a parte. Herodes, o tetrarca, ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou perplexo,
porque algumas pessoas estavam dizendo que João tinha ressuscitado dos mortos, outros que Elias tinha aparecido, e ainda outro que um dos profetas do passado tinha voltado à vida. Mas Herodes disse: João eu decapitei. Quem, pois, é este de quem ouço estas coisas? Ao voltarem, os apóstolos relataram a Jesus tudo o que tinha feito. Então ele os tomou consigo e retiraram-se para outra cidade chamada Betsaida. Até aí. Aleluia. Queridos, nesse texto, Jesus chama os discípulos, ele chama os seus amados, e ele já estava ali há algum tempo, andando nessa terra. Jesus já estava pregando o evangelho, Jesus já estava falando da salvação que Deus estava preparando, ele estava declarando a bondade de Deus. Ele já tinha curado muitos enfermos, ele já tinha expulsado muitos demônios, e os discípulos já tinham visto isso acontecer inúmeras vezes. Então Jesus chama eles e diz: agora é a vez de vocês. Vão pelo caminho, juntem as pessoas, vão pelo caminho, preguem o evangelho, preguem que o reino de Deus está vindo, preguem que o reino de Deus chegou até vocês, expulsem os demônios, curem os enfermos e preguem as boas novas do evangelho. E os discípulos então pela primeira vez saem, e tudo aquilo que Jesus tinha falado aconteceu. Uau! Tudo aquilo que o Senhor tinha declarado, tudo aquilo aconteceu de forma tão maravilhosa. Eles começavam a pregar e o evangelho ia sendo ministrado, e quando as pessoas estavam endemoniadas, eles oravam e ordenavam que os demônios saíssem, e as pessoas eram libertas. Aleluia. E quando tinha alguém enfermo, eles oravam e as enfermidades eram curadas. E eles começaram a pregar, e Jesus diz aqui, que ele diz para eles: olha, vocês declarem que o reino de Deus chegou. E os enviou a pregar o reino de Deus, a curar os enfermos, a expulsar os demônios. Queridos, eu tenho uma pergunta para a gente começar esse tempo. O que é o reino de Deus? Onde está o reino de Deus? Quando se diz que Jesus enviou-lhes a pregar o reino de Deus, o que isso quer dizer? O que é o reino de Deus? O reino de Deus nos fala de algumas coisas. Primeiro, nós precisamos entender que existem os reinos dessa terra. É fácil entender os reinos dessa terra, apesar de hoje nós termos poucos lugares no mundo que são governados ainda por uma monarquia, né, onde o rei é verdadeiramente soberano e consegue, a vontade dele se cumpre integralmente. Existem poucos lugares assim hoje no mundo, talvez em alguns lugares distantes, em algumas regiões da África, em alguns povos. Mas a primeira coisa que nos ajuda a entender é o sentido de monarquia, ou o sentido do reino desse mundo. E tem uma coisa que todo reino tem. Primeiro, ele precisa ter um rei, ter alguém que é o soberano. Às vezes na nossa cultura ocidental a gente tem dificuldade em entender o lugar do rei.
O rei é soberano. Ninguém desafia o rei. Então, todo reino precisa ter um rei. Todo reino precisa ter súditos, o povo, as pessoas que se submetem, que reconhecem aquele rei como seu rei, aquele povo como seu povo, aquele lugar como seu lugar. E todo reino tem regras ou tem leis. Para que um reino subsista e caminha, ele precisa ter leis. E nas leis do reino, as coisas vão sendo conduzidas. Então, essas são 3 coisas básicas que precisa ter para que alguma coisa, para que aquilo seja considerado um reino. Precisa ter um rei que seja alguém que tenha total autoridade sobre aquele lugar, sobre aquele povo. Precisa ter um povo que reconheça aquele rei como seu rei, aquele senhor como seu senhor. E precisa ter leis pelos quais aquelas pessoas são conduzidas. Isso indifere se o rei é bom ou mau. Isso indifere se as leis são boas ou más. Então, nesse mundo nós temos reis. E aqui Jesus diz assim: preguem o reino de Deus. E quando a gente fala do reino de Deus, nós estamos falando, Jesus veio para estabelecer o reino de Deus sobre essa terra. Quando João Batista, que veio antes de Jesus, começou a pregar, logo antes de Jesus, João Batista começou dizendo: está próximo o reino de Deus, arrependam-se dos seus pecados, porque o reino de Deus está próximo. Quando Jesus chegou, e ele chegou para pregar, ele começou a dizer, Jesus começou a dizer: é chegado até vós o reino dos céus. É chegado até vocês o reino de Deus. Arrependam-se, porque é chegado até vocês o reino de Deus. E o reino de Deus, ele é constituído deste lugar aonde Jesus é o nosso Salvador. Jesus veio no reino de Deus. Deus é soberano, o Pai é soberano. Deus Pai enviou Jesus para que Jesus morresse, porque no reino existe um princípio, e o princípio é: o salário do pecado é a morte. A consequência do meu pecado, do seu pecado, do pecado de quem está do seu lado, é a morte. A consequência do pecado é a morte, e a morte, quando Deus fala de morte, Ele não está falando apenas da morte desta terra, porque nesta terra todos morreremos, até Cristo morreu. Ele está falando da morte espiritual, que é a eterna separação de Deus. A morte espiritual é a separação plena de Deus. Algumas pessoas dizem: não, então se for separado de Deus, então algumas pessoas aqui estão mortas. Estão. Mas deixa eu te falar, ainda que as pessoas aqui nessa terra, você pegue a pessoa que você considere a pessoa mais injusta, a pessoa mais indigna de viver nessa terra, a pessoa mais cruel sobre essa terra, ainda assim existe sobre a vida dela uma graça de Deus. A bondade de Deus ainda está sobre ela. O sol nasce sobre justos e injustos, a chuva desce sobre justos e injustos. A bondade de Deus é revelada através das obras criadas sobre justos e injustos. A palavra de Deus diz: os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. A perfeita bondade de Deus, através das obras criadas, através do próximo que é gentil, através do outro que está do lado, ainda assim manifesta sobre a vida desta pessoa a graça, o amor e a bondade de Deus. Mas quando nós falamos da morte eterna, é um lugar aonde a completa ausência de Deus estará. Isso se chama inferno. A pior coisa do inferno é a completa
a ausência de Deus. E na completa ausência de Deus não há paz. Na completa ausência de Deus não há tranquilidade. Na completa ausência de Deus não há consolo, não há esperança, não há perspectiva, não há vida, porque Jesus é a vida. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Cristo é a vida. E quando Cristo está dizendo para os discípulos: preguem o reino de Deus, Ele está dizendo: Deus veio até vocês, através da pessoa de Cristo, para que você se arrependa dos seus pecados, peça perdão a Deus e seja perdoado. E quando você é perdoado, você é lavado pelo sangue de Jesus, não por mérito, não por nada que você faça, porque você é bonzinho, porque você não faz isso, porque você não matou, porque você deixou de fazer aquilo, mas pela graça de Deus, que é derramada sobre você, você é salvo. E aí você é perdoado, você passa a ter o Senhor como seu rei, e você se submete às leis espirituais deste rei, deste reino. E nesse reino o princípio é que Jesus é o único caminho, não há outro caminho. Jesus não disse: eu sou um caminho, Ele disse: eu sou o caminho. Só existe um caminho para chegar até Deus, que é através de Jesus. Quando Jesus está dizendo para os discípulos: preguem que o reino de Deus chegou, Ele está dizendo para eles declararem para as pessoas este lugar de restauração e de voltar ao relacionamento entre você e Deus, entre o homem e Deus. O homem perdeu a unidade, o homem perdeu a comunhão, o homem perdeu o contato com Deus por causa do pecado, e Cristo veio para perdoar o meu pecado e o seu pecado. Quando Jesus está dizendo aqui, quando o texto diz: e Ele os enviou a pregar o reino de Deus, a curar os enfermos, a expulsar os demônios, Ele está declarando isso. Essa é a verdade do Evangelho. Mas sabe a coisa que mais nos impressiona como pessoas, e que mais impressionou os discípulos quando eles voltaram? Eles chegaram e começaram a dizer: uau, a gente orou e as pessoas foram curadas. Os enfermos ficavam curados quando nós orávamos. E nós expulsamos os demônios e os demônios saíram. Uau! E eles ficavam cheios da expectativa, cheios do entusiasmo, porque eles saíram para fazer aquilo que Jesus tinha mandado, pregaram o reino dos céus, pregaram o reino de Deus, e eles expulsaram demônios, e os demônios saíram. Eles oraram para que Deus curasse as enfermidades, e as pessoas ficaram curadas. Glória a Deus! E eles estavam entusiasmados com aquilo, eles estavam empolgados com aquilo, e eles voltaram contando: Jesus, Jesus, nós oramos e as pessoas foram curadas. Tinha alguém que tinha essa doença, e nós oramos e as pessoas eram endemoniadas. Tinha lá naquela casa, naquela família, alguém que estava atormentado, que estava tribulando todo mundo, alguém que estava oprimindo todo mundo. E aí, quando Jesus começa a declarar isso, quando eles começam a declarar isso, nós oramos e os demônios saíram. E eles estavam entusiasmados, e Jesus então olha para eles e diz: não fiquem entusiasmados por vocês curarem os enfermos, expulsarem demônios e fazerem sinais e maravilhas, mas por estar escrito o nome de vocês no livro da vida. Isso é o mais importante. Isso é o mais importante. Mas é interessante que isso é o mais importante, e Jesus os enviou a pregar o reino de Deus, que é exatamente isso. Mas ainda assim deu a eles autoridade para expulsar os demônios, para curar os enfermos, para fazer sinais e maravilhas. Ele deu a eles autoridade para fazer essas coisas, como Ele deu a nós.
E o mesmo princípio que vale naquela época, vale hoje. Jesus está dizendo para mim e para você que nós precisamos testemunhar do reino de Deus, testemunhar da palavra da verdade, testemunhar do evangelho da paz, testemunhar a respeito daquilo que Jesus fez na sua vida, na vida do próximo, na vida do irmão. Ah, meu querido, você precisa entender verdadeiramente que sem Jesus, sem entender a mensagem do evangelho, que a gente precisa se arrepender e entregar a nossa vida a Cristo, sem isso ninguém verá o Senhor. Sem isso ninguém verá a Deus. Sem isso ninguém vai se encontrar com o Senhor. Você precisa entender que o Senhor me deu, te deu, nos deu a responsabilidade de testemunharmos desta verdade perfeita do reino dos céus para quem está ao nosso lado. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Da mesma forma como Jesus, ele fala aqui sobre, para os discípulos, né? Ele diz, olha, vai, prega o evangelho, expulsa os demônios, cura os enfermos. E depois ele diz para eles, olha, é mais importante o fato do seu nome estar escrito no livro da vida. Ele diz hoje isso para nós. Preste atenção. Orar pelos enfermos e ver as pessoas serem curadas é bom? Quem acha que isso é bom? Quem gosta disso? Quem quer experimentar isso no dia a dia, na sua vida? É muito bom, é maravilhoso. Amém? Orar pelas pessoas que estão doentes e poder ver essas pessoas serem restauradas, curadas, libertas da morte pelo poder do nome de Jesus, é maravilhoso. Na autoridade do nome de Jesus, quando você encontrar alguém oprimido por demônios, por espíritos demoníacos, você dizer, em nome de Jesus, cala-te, sai dele, sai dela, no nome de Jesus, e ver essa pessoa liberta, livre da opressão desses demônios, é maravilhoso. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Judas fez tudo isso. Judas estava aqui junto com os 12. Judas fez tudo isso. Ele expulsou demônios, ele orou pelas pessoas e elas foram curadas. Ele viu sinais e maravilhas, mas ele perdeu a própria alma e foi para o inferno. Porque ele não se arrependeu. E ele não foi para o inferno porque ele traiu Jesus. Ele não foi para o inferno porque traiu Jesus. Ele foi para o inferno porque depois de trair Jesus, ele não se arrependeu diante de Deus e recebeu o perdão dos seus pecados que só Cristo pode dar. Ao invés de se arrepender aos pés do Senhor, aos pés de Cristo e dizer, Senhor, eu me arrependo, e receber a cura e o perdão dos seus pecados, ele fez a opção de se matar. Porque ele falava, para mim não tem cura, para mim não tem perdão, e ele não se arrependeu. Então Judas expulsou demônios, Judas curou os enfermos, mas ainda assim ele foi para o inferno. Todas estas coisas Deus nos dá para que você viva o evangelho e leve o testemunho da paz às pessoas. Leve o testemunho do reino de Deus, mas isso não é o mais importante. O mais importante é que você esteja conectado com Deus. O mais importante é que você conheça a Deus e a sua palavra.
O mais importante é que você conheça o Senhor e as verdades eternas do Senhor. O mais importante é que você verdadeiramente se arrependa diante de Deus e diga: Deus, eu quero conhecer o Senhor, eu quero conhecer a tua vontade. Deus, eu quero viver aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Isto é o mais importante. O que o senhor está dizendo então, pastor? Que essas outras coisas não são importantes? Que eu não preciso me ocupar com isso? Não é isso que eu estou dizendo. Lá no livro de Tiago, capítulo 2. Livro de Tiago, capítulo 2. A partir do versículo 14. Tiago, capítulo 2, a partir do versículo 14, diz assim: que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé, se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitado de roupas, do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser: vá em paz, aqueça-se, alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá: você tem a fé, eu tenho as obras. Mostre-me a sua fé sem as obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Você crê que existe um Deus? Muito bem. Até os demônios creem e tremem. Insensato, quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se então a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Amém. Queridos, aqui havia uma discussão com algumas pessoas que eles diziam: olha, a fé, eu preciso só crer, eu não preciso fazer nada. E outros diziam: não, eu preciso fazer, porque se eu fizer as boas obras, se eu fizer obra de favor, de caridade, de ajuda, se eu ajudar o próximo, se eu expulsar os demônios, se eu curar os enfermos, se eu fizer estas obras, quer dizer então que eu estou bem, e a minha fé está justa com Deus. Não necessariamente. Outros diziam o seguinte: tá bom, você faz as obras, eu tenho fé. E o autor aqui, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz: olha, preste atenção no que eu vou dizer. A sua fé sem obras é morta. Você crê em Deus, você crê que Jesus é seu Senhor, você crê que Ele é aquele que é soberano sobre todas as coisas. Aleluia, amém, eu também creio. Mas você crer sem tomar uma atitude de obediência, sem que a sua fé te leve para um lugar de operar no sentido de fazer mostrar o amor de Deus ao próximo, ela é inútil. Se a sua fé não gera em você um quebrantamento, um arrependimento, um constrangimento vindo da presença do Espírito Santo de Deus, que te impulsiona a socorrer o necessitado, que te impulsiona a pregar do Evangelho da paz para quem mora do seu lado, para sua colega de sala, para sua amiga da escola, para o seu colega de trabalho, se a sua fé não te impulsiona para isso, a sua fé é morta.
Mostre-me as suas obras sem a fé, e eu vou te mostrar a minha fé através das minhas obras. Preste atenção, lá no livro de Efésios capítulo 2 diz assim: nós somos salvos pela fé, não vem das obras para que ninguém se glorie. Ninguém que faz obras vai ser salvo por causa das obras, porque o texto capítulo 9 o versículo 9 de Efésios 2 diz assim: nós fomos criados para as boas obras. Sabe o que isso quer dizer? Quando você faz boas obras, quando você ajuda a pessoa, quando você ajuda o necessitado, irmão, você não faz mais que a sua obrigação. Você está fazendo boas obras? Ótimo, você não está fazendo mais do que obrigação. Não acha que você está fazendo muita coisa, não? Porque você não está fazendo mais do que obrigação quando você faz boas obras. Não tem mérito nisso. Não, olha como é que eu sou bonzão, olha como é que eu sou boazinha, porque eu faço boas obras. Que ótimo que você está fazendo, continua fazendo, mas você não está fazendo mais do que obrigação. Nós somos salvos pela fé, por meio da fé. Pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós e não vem das obras para que ninguém se glorie. Quando fazemos boas obras, nós fomos criados para elas. Então preste atenção nisso. As suas obras não te garantem salvação e entrada no reino de Deus. Mas a sua fé, quando você se arrepende e entrega a sua vida a Cristo, e você começa a andar com Jesus, o seu relacionamento com Ele precisa te conduzir a testemunhar o amor dEle para o próximo, a testemunhar da bondade dEle para o próximo. Porque se o seu relacionamento com Deus não te conduzir para um lugar aonde você é testemunha fiel dele, aonde você vai pregar o reino de Deus, como Jesus enviou os discípulos, ele os enviou a pregar o reino de Deus, e não existe a pregação do reino de Deus sem que você fale de Jesus que veio, morreu e ressuscitou e te lava dos seus pecados, e você se relaciona com Cristo. Se a sua fé, se o seu relacionamento com Deus, se a sua intimidade com o Pai, se o seu tempo de oração, de adoração não te leva a testemunhar da paz, da graça e da bondade de Deus para o seu próximo, a sua fé está morta. Não sou eu que digo, é a palavra. A sua fé precisa produzir e gerar em vocês. Querido, a gente precisa entender algumas coisas e algumas revelações do Espírito. A gente precisa entender o que o Espírito de Deus está dizendo para a gente. Você é responsável por testemunhar do Evangelho da paz para quem está perto de você. Você é responsável de falar do amor de Deus, de orar por quem está perto de você. Lucas capítulo 9, 27 e 28. Diz lá, Jesus diz: faça o bem àquele que te odeia, abençoa quem te amaldiçoa, e ore por aquele que te maltrata. Tem alguém te maltratando? Tem alguém te perseguindo? Comece a orar por essa pessoa, para que a bondade de Deus, não é orar para morrer não, é orar para que a bondade de Deus alcance a vida dela. Não é orar para quem está me maltratando. Deus, mata ela. Mata não. Você conhece o Senhor. Se ela não tem Jesus, ou se ela está nesse lugar, que ela alcance o lugar de arrependimento, que a bondade de Deus envolva a vida dessa pessoa. Comece a orar por aqueles que estão maltratando você. Comece a clamar a bondade de Deus revelada ao coração, à mente, na história, na vida daqueles que te perseguem. Aquele que te odeia, a Bíblia fala para você fazer o bem a quem te odeia. Tem alguém que te odeia?
Se você conhece alguém que te odeia nessa terra, não estou falando do inimigo, não. O inimigo, ele vai te odiar, ele te odeia, ele quer te levar para o inferno, para você morar no inferno junto com ele. Não estou falando dele, não. Mas você conhece uma outra pessoa nessa terra que te odeia. A Bíblia diz: faça o bem a quem te odeia. Faça o bem a quem te odeia. Abençoa aquele que te amaldiçoa. Sabe aquela pessoa que só chega rogando praga? Sai aqui um punhado de cobra, lagarto e escorpião. Você vai responder: ô bênção de Deus, eu te abençoo em nome de Jesus. Que o seu dia seja bom, que você seja feliz, que você prospere no seu trabalho hoje. Que Deus te guarde e proteja, libera palavra de bênção. A Bíblia fala que você amontoará brasas vivas, brasas sobre a cabeça dessa pessoa, porque o amor constrange. A sua fé precisa te levar para um lugar de atitude em relação ao próximo, de testemunhar o reino de Deus em relação às pessoas que estão do seu lado. Você não entendeu. Você não entendeu. Sem Jesus, ninguém chegará ao céu. Sem Cristo, ninguém conhecerá a vida eterna na presença de Deus. Sem Cristo, as pessoas vão queimar no fogo do inferno. E quando elas chegarem lá, e quando você chegar diante de Deus, e Deus te perguntar o que você falou para aquele companheiro seu de trabalho, você diz: nada, nunca testemunhei do Evangelho, nunca orei por ele, nunca clamei pela alma dele, eu nunca me propus a envolvê-lo em uma atividade que revelasse Cristo nele. Querido, e tem uma palavra que diz assim: as pessoas às vezes costumam dizer, pregue o Evangelho sempre, quando necessário use palavras. Deixa eu te falar, seja testemunha sempre, mas você precisa pregar. Esse negócio de quando necessário usa palavra, não, usa a palavra sempre. Você, quando se cala, preste atenção. Presta atenção numa coisa, querido, presta atenção nisso, no nome de Jesus. Quando o seu coração é um coração de ver a pessoa sendo salva, sendo restaurada, sendo curada, você só se cala, porque você crê que naquela hora é hora de calar, vai ser melhor para ela receber a Cristo ou receber a palavra se você ficar calada naquela hora. Você fala ou você cala, sempre na expectativa de que Deus se revele. Eu lembro uma vez, eu fiz uma viagem a um lugar, estava eu e um outro homem de Deus que eu conheço. E nós chegamos naquele lugar e tinha ali uma pessoa que nos recebeu, e esse cara estava assim, possesso, endemoniado. E nós passamos 3 dias na casa dele, e eu estava lá cozinhando, fui fazer um almoço para ele, estava lá cozinhando e orando em língua, dizendo: Deus, o que eu faço? E Deus falou comigo: não fala nada. E esse outro amigo meu que estava lá com ele, batendo papo, esse amigo nosso em comum, estava lá com ele batendo papo, e aí ele estava lá com ele batendo papo, dizendo: não, pois é, e tal, falando de caminhão, assistindo uns vídeos no YouTube. E eu sei que ele estava lá orando também, e eu lá orando, falei: Deus, a gente precisa falar alguma coisa. E Deus falou: me cala a boca, não fala nada. E nós passamos 3 dias ali, e ninguém falou nada com ele.
Porque o Espírito Santo de Deus me falou, ele está na expectativa de que alguém abra a boca para que ele possa fazer o maior escarcéu e barraco e quebrar tudo e arrebentar com tudo e romper todos os limites dele. Ele está na expectativa de que você fale alguma coisa para ele quebrar todos os limites. Então, por amor a ele, nós passamos 3 dias ali e não falamos nada. Poucos dias depois, ele teve um derrame. Nós voltamos lá para visitar ele. Eu fui com ele no hospital ali. E eu passei algumas horas com ele no hospital. E eu comecei a falar de Jesus para ele. E ele se arrependeu. Ele voltou para Jesus. O coração dele se quebrantou. E ele partiu naquela noite. Se você falar que seja para alcançar, não é para provar que você está certo. Você provar que você está certo, você não vai fazer diferença nenhuma. Porque o coração da pessoa não quer saber se você está certo. Ele precisa da revelação do Espírito Santo de Deus que leva ele ao arrependimento. Você pegar seu celular, sua coisa e começar a virar hater por aí e xingar todo mundo e dizer você vai para o inferno, não te faz nada. Não faz diferença nenhuma, porque não alcança a alma de ninguém. E se não alcança a alma de ninguém, não faz diferença. A palavra precisa ser para alcançar o perdido. Você não está entendendo, querido. Poucas pessoas tiveram a oportunidade. Eu digo oportunidade com muito temor. De às vezes estar na frente de alguém, falando de Jesus para essa pessoa. E você vê o desespero daquela alma quando os demônios vêm buscá-la. Você vê o desespero daquela pessoa quando os demônios vêm buscá-la. Eu já vi isso. E eu espero nunca mais precisar ver. Nunca mais. Pessoa morrendo. E os demônios vindo buscar aquela alma. Se você não entendeu, se você não testemunhar do amor de Deus para o seu amigo, talvez ele não conheça o Senhor. E diz a palavra no livro de Ezequiel que ele cobrará de você. Se você falar do Evangelho e a pessoa se arrepender, ganhaste a teu irmão. Se você falar e ela não se arrepender, a responsabilidade é dele. Mas se você não falar, a alma dele será cobrada de você. Nós estávamos expectativa de sair de férias, né? Quem fica esperando o ano inteiro para as férias, os meninos na expectativa, vamos lá, e todo mundo contando os dias. Lá em casa a gente tem uma brincadeira. Atualmente chega outubro, a gente começa a dizer assim: é proibido falar a palavra praia. Se você falar praia, depois de outubro você paga prenda. A gente arruma um cofrinho lá, falou praia, bota dinheiro aqui, ó. Isso aqui é para pagar o picolé quando a gente chegar lá. Você não vai ficar me torturando até eu chegar na praia, não. E aí, todo mundo na vontade de ir para a praia, cofrinho. Não, e a gente vai brincando, isso nos ajuda a expectativa de chegar aquele momento de ir para a praia, de poder descansar, passear com a família, com os filhos e ter um tempo. Eu não sei você, mas eu amo praia. Mas, então estávamos nesses dias, nessa expectativa. E chegou o dia da gente viajar. E no dia de viajar,
Eu estava orando, a gente vinha acompanhando uma pessoa querida, um irmão, estava desviado da igreja. Depois que ele desviou, ele voltou a beber, estava envolvido tanto no vício de uma forma terrível. E aí, naquela noite eu estava orando e Deus falou comigo: se você viajar sem levar o Hamilton para casa de recuperação, eu vou cobrar o sangue dele de você. E os meninos levantaram: e aí, é hoje, é hoje. Eu falei: gente, a gente não vai viajar hoje não. Mas sim, nós não vamos viajar. O que aconteceu? O carro quebrou. Falou: não, eu preciso fazer uma coisa. E aí eu fui lá, peguei esse irmão, fui com ele na casa de recuperação. Lá na casa a gente conseguiu uma entrevista naquele dia. As pessoas entrevistaram, falou: eu quero. Aí ele falou: ó, mas ele precisa de um atestado médico para que ele possa ficar aqui na casa. A gente já recebeu ele, está aqui, mas a gente precisa de um atestado médico dizendo que ele possa vir aqui para casa. E aí a gente foi, eu saí com ele, fui para a UPA Pampulha, cheguei lá, fiquei lá na UPA Pampulha com ele, esperando, aguardar o atendimento para que ele pudesse, o médico pudesse dar para ele um atendimento, dizendo: olha, ele pode ir para a casa de recuperação. O grande problema dele era a bebida, e ele estava indo justamente para uma casa de recuperação para conseguir se ver livre da bebida. E aí eu fiquei lá algumas horas com ele, depois de um irmão daqui da igreja, que era daqui da igreja também, o Toninho, ele falando: quer ajuda? Eu falei: não quero, eu vou fazer uma coisa, você fica aqui com ele acompanhando. E aí ele ficou com ele acompanhando, e depois ele foi atendido. O pessoal falou: nós não vamos esperar um pouquinho. Mas nesse tempo eu fui lá, eu voltei de novo para esse querido, falei: querido, você precisa voltar para o Senhor. E nós oramos e nós ministramos. E aí o irmão dele, esse irmão que estava, nosso querido aqui da igreja também, ficou lá com ele, reforçou, ele restaurou a sua vida com Deus. É isso mesmo, novo tempo, novo mover. Pensa em alguém com um ministério profético poderoso, estava ali envolvido debaixo daquele jugo da bebida, e aí estava alinhado, certo, e Deus, depois disso, esse amigo falou: não, eu fico com ele aqui, daqui eu levo ele para a casa de recuperação. E aí eu orei, a gente orou, a gente entendeu, e Deus falou: não, agora você pode ir. E aí eu peguei o carro com os meninos, fui para a praia. A Edna ficou aqui, ela ia viajar 2 dias depois, ela estava aguardando uma coisa, ia viajar 2 dias depois. E aí eu fui com eles. Quando eu cheguei lá, eles me mandaram uma mensagem, a filha dele me mandou uma mensagem, dizendo: meu pai morreu lá no corredor da UPA. Ele teve uma parada e morreu. Eu falei: Jesus, o que eu faço? Eu volto, eu não volto, eu faço, eu não faço? E Deus falou comigo, a Edna falou: não, você pode ficar, eu vou fazer tudo aqui. Ela ajudou no enterro, deu a palavra, pregou no final e caminhou em todas essas coisas. O pastor Lincoln estava aqui, foi no velório, também deu a palavra. João 17:12, Jesus diz assim, quando ele chega lá no final do ministério dele, ele diz assim: Senhor, nenhum dos que me deste se perdeu. Guarda-os em teu nome, porque eu estou subindo, eu estou indo embora, e agora que eu estou indo embora dessa terra, guarda-os em teu nome, porque nenhum dos que me deste se perdeu. Querido, você vai poder chegar diante de Deus e dizer diante de Deus assim: Deus, nenhuma das pessoas que o Senhor confiou a mim para que eu testemunhasse do Evangelho, para que eu falasse do amor de Deus, para que eu testificasse de Cristo, para que eu pudesse revelar o teu amor, a tua graça, a tua bondade, nenhum dos que me deu se perdeu, nenhum dos que me deste se perdeu. Você vai chegar diante do Pai e dizer: Pai, combati o bom combate, findei a carreira, guardei a fé, nenhum dos que me deste se perdeu, guarda-os no teu nome, porque eu estou subindo para perto do Senhor.
ou você há de prestar contas por aqueles que você resistiu. Você amou mais essa terra do que o futuro, do que a terra vindoura. Tem uma palavra que ela é tão... eu amo a palavra de Deus porque ela é perfeita em todas as suas obras. Lá nos Salmos diz assim que nós precisamos olhar para a face do Senhor. E tem inclusive uma canção que diz assim: eu quero ver você, eu quero olhar para a face do meu Salvador, eu quero olhar para a face do meu Criador. E quando você olha para a face de Jesus, você está falando de relacionamento, que você ama o Senhor e o seu coração primeiro é estar com Ele. Amém? Mas quando o seu coração é estar com Ele, você começa a amar o que Ele ama, você começa a querer o que Ele quer, você começa a entender o que Ele está desejando. E apesar de você, o maior anseio dele, o maior anseio do seu coração é estar com Ele, por amor a Ele, você vai e leva o Evangelho ao próximo. Paulo diz assim, lá no final da vida dele, Pedro, se não me engano, ele fala: olha, eu queria muito estar com vocês, o tempo da minha partida se aproxima. Paulo disse: olha, eu queria estar com Cristo, mas eu escolhi ficar aqui com vocês. Por amor a vocês, eu queria estar com Jesus, mas agora eu escolhi ficar com vocês. E quantas vezes a gente fica nesse desafio? Eu sei de algumas pessoas que podem escolher estar com Cristo ou estar aqui. E muitas delas escolheram estar aqui por amor a Jesus. Por amor a Jesus, amam você, amam o perdido. Essa semana, eu estava lá em casa e alguém bateu no portão. Era uma moça nova, pedindo café, viciada, magrinha, 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 magrinha. E ela estava lá: só pode me dar um pão, um café? Eu então separei ali um alimento para ela, levei lá. Eu estava fazendo outra coisa que Deus me mandou fazer dentro de casa, então não dava para recebê-la, abrir o portão e ficar com ela e dizer: olha, vamos conversar. Enquanto eu estava ali em casa, eu estava chorando, dizendo: Deus, alguma coisa precisa ser feita por estas pessoas. Alguma coisa precisa ser feita por aqueles que estão se perdendo, seja nas ruas ou seja dentro das casas, porque tem muita gente se perdendo dentro de casa. Talvez tenha alguém se perdendo dentro da sua casa, talvez tenha alguém se perdendo dentro do seu trabalho, e você não se importa com isso. Você precisa olhar para a face do Senhor e amá-lo com todo o seu coração. Mas se o seu coração for de amar a Deus, então você amará o que Deus ama, e Deus ama o perdido. Deus ama o necessitado, porque Ele quer se revelar a ele. Isaías 49. Nós vamos ler a partir do versículo 15.
Isaías 49, a partir do versículo 15. Abra sua Bíblia. Querido, você é desafiado a olhar para a face do Senhor e amar o Senhor de todo o seu coração, amém? Isaías 49, versículo 15. Haverá mãe que possa esquecer seu bebê, que ainda mama, e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Veja, eu gravei você nas palmas das minhas mãos. Seus muros estão sempre diante de mim. Recebe essa palavra. Jesus está dizendo para você: eu gravei você na palma das minhas mãos. Sabe o que Deus está dizendo? São as palmas de Jesus, com as marcas dos cravos. Então olhe para a face dele, contemple a face do Senhor e se deleite na glória e na majestade que Deus é. Mas olhe também para as suas mãos, para que você entenda o preço que foi pago por você e pelo seu vizinho. Olhe para as suas mãos. Olhe para as mãos de Jesus. Eu queria que você olhasse agora para as mãos do Senhor. Isso aqui foi tantos anos antes, Deus dizendo: eu gravei. Haverá mãe que possa se esquecer do bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou. Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Veja, eu gravei você na palma das minhas mãos. Eu gravei o seu nome na palma das minhas mãos. Olhe para as mãos de Jesus. Olhe para as mãos do Senhor. Quando você olha para as mãos do Senhor, você olha com misericórdia para o seu amigo, para a sua amiga, para o seu vizinho, para o seu irmão, para aquele que não conhece Jesus. Porque o nome dele também está escrito nas mãos do Senhor. O nome da sua filha está escrito nas mãos do Senhor. Você olha para o rosto de Jesus e olhe mesmo, porque as suas obras não vão te levar para o céu. Mas quando você olha para o Senhor, você entende o amor dele. Olhe também para as mãos do Senhor. Eu quero te chamar para orar. Obrigado, Gabi. Declare diante de Deus agora. Você precisa levar o Evangelho para as pessoas que estão ao seu lado. Isso precisa te ocupar. Isso precisa ministrar o seu coração. Isso precisa ser lugar de socorro para a sua vida. Oh, meu amado. Oh, minha amada. O que você vai dizer para o Senhor?
Quando o Senhor te chamar, o que que você vai dizer para Ele? Eu estava muito ocupado, Jesus. Eu tinha muitos problemas. Eu tinha que fazer muita coisa, eu tinha muita conta para pagar, eu tinha muita responsabilidade. O que que você vai falar para o Senhor? Ah, Senhor, eu precisava fazer alguma coisa. Senhor, eu tinha muitos filhos, eu tinha isso, eu tinha aquilo. O que que você vai falar para o Senhor? Ou você vai chegar para Ele e dizer: Senhor, nenhum dos que me deste se perdeu. Todos aqueles que o Senhor confiou nas minhas mãos, todos eles, Deus, eu fui fiel. Eu amei, eu chorei, eu cuidei dele, eu ministrei, eu declarei, eu fui fiel. O que você vai falar, querido? Qual é a sua resposta diante do Senhor? Qual é a sua resposta diante do Eterno? Ah, Senhor, eu estava tão ocupado com a minha família. Ah, Senhor, eu estava com tanta dor por causa dos meus problemas. Afinal de contas, o Senhor sabe o que aconteceu comigo. O Senhor sabe o que fizeram comigo. O Senhor sabe como é que as coisas foram difíceis para mim. O Senhor sabe como é que as coisas aconteceram. O que você vai dizer para o Eterno? Porque se você tem o Senhor, o sangue de várias pessoas será cobrado das suas mãos.